Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for assistir essa conversa. Eu sou Carolina Ferreira, eu sou pesquisadora, fundadora do grupo de pesquisa de literatura de ancestralidade negra da PUC São Paulo. Essa é a primeira conversa, inclusive, que a gente vai fazer depois da homologação do grupo do CNPq, então é uma conversa também celebração, e a gente tem uma convidada muito especial que eu vou apresentar, que na verdade a Mari vai apresentar para vocês daqui a pouco. Eu vou só falar um pouco sobre o ciclo de conversas, né, dos escurecimentos literários, que ele é um espaço para a voz, para a produção e as ideias de intelectuais afrodescendentes ou vinculados a esse território, e a gente idealizou esse ciclo, né, que tem a orientação da professora doutora Elizabeth Cardoso, que também é líder do grupo de pesquisa, pensando sobre a urgência de prestarmos atenção nas perspectivas negras e pretas sobre os fenômenos literários e artísticos. E o título, ele justamente brinca com a oposição à ideia de esclarecimentos, né, para marcar esse território como um espaço onde a primazia é a ancestralidade negra. E aí, por isso, a gente convida pessoas de diversos setores da articulação literária e artística. E hoje a gente tem uma convidada que a Mari Cândido vai apresentar. Passa a palavra para a Mari. Olá a todos, com muito prazer, né, que a gente se encontra aqui novamente para uma conversa dos esclarecimentos literários. Como a Carol, né, falou, a gente está muito contente com a homologação do nosso grupo de pesquisa, então a gente está aí celebrando esses dias. E eu acho que é muito importante a presença hoje da Cíntia Alves, que é uma mulher incrível. Fiquei muito animada com o aceite dela para conversar com a gente hoje. E a Cíntia Alves, ela é mestra e doutoranda em artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP, é diretora e dramaturga, pesquisadora de acessibilidade estética, premiada com o troféu Mambembe, Prêmio Coca-Cola, APCA, Cultura Inglesa e Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Juvenil. Fundadora do Museu Virtual Vozes Diversas, e tem no YouTube um canal @Vozes Diversas, e acrescento que é uma verdadeira contadora de histórias. Vocês vão perceber isso enquanto ela estiver conversando com a gente. Cíntia, você quer dar uma inicial? Oi. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, mundo internetico. Não sabemos que hora que as pessoas vão assistir. Eu sou uma mulher negra, não retinta, de cabelo castanho escuro, ondulado até a altura do pescoço, sobrancelhas altas, nariz afilado, a boca está com um batom carmim, uso óculos de aros escuros. Estou vestindo uma blusa que um lado é verde, com umas mandalas marrons, e do outro lado é cru, com as mangas verdes com mandalas marrons. Ao fundo, eu tenho uma estante com vários livros, e do meu lado esquerdo tem um violão de pezinho ali. Não é meu, não toco. Então, eu quero dizer até dessa minha apresentação e a importância da descrição quando a gente tem uma apresentação visual, que já faz parte da minha pesquisa, faz parte do meu trabalho, e a nossa conversa vai passar um pouco por aí. A garantia de direitos no diálogo com pessoas diversas. É isso. Obrigada, Cíntia. Te ouvi agora nessa introdução já dar uma palhinha de como vai ser o nosso papo, inclusive para esses aspectos, né, que eu acho que estão tão importantes quando a gente fala aqui nos esclarecimentos sobre inclusão de alguma forma, né? A gente também precisa pensar para além dessa questão racial, né, ou às vezes de gênero. Então, vai ser bem interessante poder ouvir você e aprender com a sua pesquisa, para ajudar a gente também a contribuir, na verdade, né, com essas reflexões.
E aí, a gente pensou em fazer uma pergunta, pensando um pouco, né, nessa sua biografia, em que a gente já consegue perceber alguns pontos, né, da sua trajetória artística e profissional. Acho que também tem esse seu posicionamento em falar da importância da audiodescrição e da gente garantir que as conversas, elas alcancem outras pessoas, né? E a gente queria que você contasse um pouco sobre quem você é, assim, né? Por que você decidiu fazer teatro e como se entrelaça, né, esse seu interesse acadêmico e a sua prática artística. Nossa, é uma pergunta super curta, super fácil de responder. Eu não decidi fazer teatro, né? Não foi uma decisão. O teatro decidiu por mim. Eu realmente eu não tenho referência da minha existência sem fazer teatro na vida. Eu faço desde muito pequena. Minhas irmãs que são mais velhas tinham um grupo e eu de teatro amador, eu fazia com elas, enfim. Agora, a questão de tomar o teatro como profissão está diretamente ligada à academia, porque eu tinha uma prática de teatro amador, eu começava a ter essa prática de uma forma cada vez mais sistematizada. Eu moro em Barueri, né? Eu me aproximei de um núcleo de artistas de Osasco e comecei ali a ter uma prática mais sistematizada mesmo do fazer teatral. Eu via muita coisa, eu ia muito ao teatro, desde bem jovem. E quando eu fui prestar o vestibular para a universidade, enfim, no primeiro ano, eu prestei a faculdade da moda, que era publicidade e propaganda na época. Isso estamos falando de 1990. Então, de 89. O primeiro vestibular que eu prestei foi em 1989. Eu sou uma mulher do século passado. Assim. Eu sou de 72, então eu estava, naquele momento, eu estava com 17 anos, prestando vestibular pela primeira vez. E eu não passei. E eu não passei por um ponto em publicidade e propaganda. Eu não passei na primeira fase, a nota de corte era a maior nota de corte que tinha na época, que era 44, nem sei o que significa isso hoje, porque o vestibular mudou demais, e eu tirei 43 e não passei para a próxima fase. Eu passaria em qualquer outro curso, porque era a mais alta. E foi muito louco, porque eu tinha prestado publicidade e propaganda por uma influência forte de um monte de coisas, de pessoas, até de um namorado que eu tinha na época. Não, você tem que fazer uma coisa que é o que vai dar futuro, que vai dar mercado. E eu escrevia, eu sempre escrevi, porque eu sempre escrevi teatro. Eu sempre escrevi teatro. Essa é uma coisa importante da minha vida, desde muito criança. E aí, quando foi para prestar... Eu só prestei essa faculdade, só prestei publicidade na USP. Foi o único vestibular que eu fiz naquele ano. E aí, no ano seguinte, eu passei um ano... Eu era bailarina nessa época. Eu dava aula de dança, era como eu pagava os boletos. E eu fui viajar dançando, eu fui em turnê, eu fazia parte de um grupo de dança afro, e fizemos várias coisas, muitas apresentações, e eu fiquei esse ano muito rodando com a coisa da dança, e não fui muito fazer cursinho, não fui... eu lia muito, eu estudava muito, eu sou muito estudiosa, assim, eu gosto muito de ler, gosto muito de literatura. E aí, quando chegou assim, no segundo semestre, alguém disse para mim, nem foi minha família, alguém disse para mim, falou, bom, agora é a hora de você fazer o cursinho para fazer o que você quer fazer na faculdade. Eu parei, falei, mas o que eu quero fazer é o que eu estou fazendo agora. Ah, mas o que você está fazendo agora não dá, não é profissão. E eu pagava as minhas contas
com o que eu estava fazendo naquele momento. Não tinha um baita... Eu sou uma mulher pobre, eu não tinha um baita salário milionário dando aula de dança, mas era a minha profissão. E aí eu resolvi prestar teatro na USP, que era o que tinha na USP, e prestei dança na Unicamp. Porque eu falei, eu vou fazer o que eu faço. Não é para fazer aquilo que eu vou... A mão de obra que eu vou trocar por dinheiro? Então eu vou fazer isso. E foi uma cisão enorme de vida, porque eu não tinha consciência do quanto escolher fazer uma faculdade de teatro era disruptivo para a família. Era muito bonitinho enquanto eu fazia em casa, que era o teatro amador, tal, mas quando eu decidi fazer faculdade, a coisa ficou muito séria. E eu passei em dança na Unicamp e em artes cênicas na USP. Só que eu tinha um grupo de dança em São Paulo. E aí eu decidi ficar por São Paulo. Eu era aluna do Klaus Viana, decidi ficar por São Paulo mesmo. Por isso essa trajetória. Mas foi uma escolha... Hoje, eu olhando de longe, assim, era a escolha mais óbvia. Era o que eu queria fazer, era o que eu fazia, foi o que eu sempre fiz. Era o que tinha sentido para mim verticalizar. Hoje eu tenho uma compreensão muito mais ampla do que significa a universidade, e aí eu sinto que foi uma escolha acertada mesmo, porque o que eu tinha interesse de pesquisar, e quando a gente entra num bacharelado, que foi o que eu fiz, é a isso que a gente se dedica, eu tinha interesse de pesquisar sobre o teatro, e não sobre outras coisas, né? Eu tenho um filho que acabou de entrar na universidade, ele entrou em Ciências Sociais na Unesp, e a gente sempre conversou sobre isso, sobre o que é a vida acadêmica. A vida acadêmica significa você ter uma trajetória de estudo, uma trajetória de pesquisa, uma trajetória em que você vai se debruçar as coisas que você se interessa para se aprofundar com relação a esse interesse. Então, a minha trajetória profissional com teatro começa nessa decisão de fazer a Universidade de São Paulo, a Universidade em Teatro. Muito bem. Você quer complementar? Pode complementar, Cíntia. Não, era só isso mesmo. Eu fiquei muito impressionada que você era bailarina, né? Você realmente tem uma coisa assim muito... um pezinho em cada arte, né? Teatro, bailarina. Então, realmente, acho que esse mundo artístico é uma coisa realmente que é intrínseca, né? E é engraçado, né? Isso que você comentou sobre ser disruptivo para a família, né? Eu me identifico um pouco, porque apesar de ter feito a faculdade de letras, né? De certa forma, foi um pouco decepcionante para o meu pai, que ele queria que eu fizesse administração. Né, porque meu pai tinha uma pequena gráfica, e na cabeça dele eu ia herdar essa gráfica, sabe? Uma coisa assim. E eu queria ir para um outro caminho, e existia essa preocupação, né, de que você precisa escolher uma carreira que seja rentável, né, que possa, enfim, te sustentar. Mas, aprofundando um pouco mais na sua jornada acadêmica, a gente se conheceu numa disciplina da PUC, né? Você foi convidada para conversar com os alunos do programa de literatura e crítica literária da PUC, em uma disciplina que a gente está investigando, né, aquilo que momentaneamente a gente chama de literatura inclusiva, né? Acho que até a questão dos termos é algo que você pode falar um pouco melhor. E aí, eu queria que você falasse, né, para a gente como que a cultura acessível,
né, se tornou parte dos seus projetos teatrais, né? E pelo que eu entendo, agora você está desenvolvendo no seu doutorado uma pesquisa que também é voltada para isso, né? Para o teatro acessível. Então, conta para a gente um pouco sobre isso, né? E quais que são as particularidades de uma montagem, né, de um teatro acessível, né? Quais que foram os desafios que você encontrou, quem foram os parceiros que você chamou para caminhar com você nessa jornada, para poder entender um pouco melhor como, né, colocar esse teatro aí no mundo, né? Então, assim, eu nunca tive intenção de fazer teatro acessível. A via é um pouco reversa, porque deixa eu pensar como eu organizo isso, mas lá em 2012, 2013, mais ou menos, eu montei um coletivo chamado Grão, e o Grão ele tinha uma ideia de ser acessível e sustentável, mas a gente pensava acessibilidade, o projeto que eu criei na época era uma acessibilidade do ponto de vista financeiro. Então, o espetáculo tinha que ser aberto para todo mundo, ele tinha que acontecer num lugar que todo mundo tivesse acesso e que pudesse entrar e chegar e ver, que não tivesse uma bilheteria para ser paga, e que ele era feito todo com lixo, um espetáculo chamado Coisa e a Coisa. E a gente fez uma instalação, a gente aconteceu em alguns lugares, Coletivo Grão, e aconteceu no Centro Cultural São Paulo. Muito bem, fizemos essa ocupação, eram 2 toneladas de lixo e tal. E num determinado momento, um dos atores, ou quando a gente estava terminando a temporada, não lembro exatamente quando, um dos atores virou e falou assim, putz, porque tem muitos estrangeiros no Centro Cultural. O Centro Cultural São Paulo tem muita gente, né? Muito de tudo. Mas tinham muitos estrangeiros, muitas pessoas que não falavam português, que iam para o Centro Cultural. E aí, o Anderson Pinheiro, que era um ator, ele virou e falou assim, putz, a gente tinha que fazer uma coisa mais visual, né? Menos tão dependente da língua portuguesa, porque aí a gente falava com mais gente, porque a gente percebia que os estrangeiros chegavam lá, achavam legal a questão performativa, mas não entendiam muito bem o que a gente estava falando e queriam entender e tal. E aí eu fiquei com isso, falei, nossa, é verdade, acho que a gente tem que procurar uma coisa mais visual. Eu comentei isso com alguém, eu estou tentando lembrar esse alguém há muito tempo. Quem é que foi esse alguém que eu conversei, não me lembro, que virou para mim e falou assim, putz, acho que eu tenho um cara, um artista que vai te ajudar, que essa coisa visual. E o artista era o Leonardo Castilho, que é um poeta, um artista surdo. Eu não tinha essa informação de que ele era um artista surdo. Essa informação veio depois, antes de eu encontrá-lo, mas não foi a primeira informação. A primeira informação é que ele era um artista que podia me ajudar nesse negócio do visual. E aí eu fui conhecer o Léo. Ele trabalhava no MAN na época, nos projetos educativos incríveis, e estava começando o Slam do Corpo, que é um slam de poesia com surdos e ouvintes. Surdas, surdos e ouvintes. E aí, nesse contato com o Léo e no procurar fazer um teatro mais visual, que eu criei o projeto do Feio, que foi o espetáculo imediatamente depois da Coisolândia. Quando eu criei o Feio, eu tinha o Léo junto comigo, criando, pensando o espaço, pensando a cena, pensando a coisa do visual. E nesse momento, eu falei, putz, mas já que a gente está pensando nesse visual, quem não enxerga não vai participar disso, né? Então, a gente precisa criar uma camada sonora para essa coisa.
E foi aí que eu criei a audionarração, que é uma metodologia criativa, não é uma audiodescrição, não é do campo da tradução, como é a audiodescrição, a audionarração é do campo da criação, e ela faz uma camada, ela sobrepõe uma camada sonora ao espetáculo. A audionarração tem uma particularidade que é, eu posso ter só audionarração e não ter espetáculo visual. Ela é absolutamente, é uma camada mesmo, ela é absolutamente independente. Eu posso pegar essa, nunca fiz isso, mas podia pegar e gravar toda a audionarração do Feio e eu tenho um espetáculo sonoro pronto, inteiro. Então, a audionarração tem essa característica, né? De criar de ser obra. E aí, na verdade, então, nada disso veio muito pensando no acesso. Tudo veio de pesquisar a linguagem, de entender como é que eu podia ter uma linguagem que fosse visual, mais visual para comunicar com umas tantas pessoas, e que ela fosse mais sonora para comunicar com as outras tantas. E aí foi muito louco, porque, assim, como discurso, para conseguir... Porque eu tentei financiamento do Feio por uns 5 anos, acho, uns 4 ou 5 anos. Como discurso para conseguir o financiamento, eu coloquei que era um espetáculo acessível. Foi o momento que eu consegui o financiamento. Enquanto era pesquisa de linguagem, eu não era a mesma coisa. Eu fiz exatamente o mesmo espetáculo, o mesmo trabalho. Enquanto era pesquisa de linguagem, eu não conseguia. Mas quando o discurso mudou para acessibilidade, eu consegui. Eu entendo que o pensar o acesso hoje ainda não é um pensamento de ferramenta, instrumental. Não é um pensamento de pesquisa de linguagem. Eu tenho muita dificuldade, então vamos lá, problematizando um pouco as palavras, eu tenho dificuldade com as palavras inclusão e acesso. Eu acho que são palavras, mas outro dia eu conversei, outro dia não, faz muitos anos, inclusive eu conversei com a Estela Lapone sobre isso, que é uma pessoa que tem manifesto contra a inclusão, né? Mas ela tem faz muito sentido quando ela se posiciona, quando a Estela se posiciona, Estela, que é uma artista deaf, porque a inclusão pressupõe que você considera que este ser humano está fora, você considera esse ser humano numa condição de excepcionalidade, né? E quando você pensa acesso, né, acessibilidade, também tem uma narrativa por trás, uma narrativa intrínseca, que é como se eu estivesse galgando algo. Então, tem algo importante, melhor, mais bacana, tem algo legal que eu tenho que acessar. Então, ou seja, tem uma estrutura que algumas pessoas participam e que eu tenho que acessar. Eu que não participo dessa estrutura tenho que acessar. Então, isso faz tudo isso é legado, essas terminologias são legadas de uma visão colonial que a gente tem forte, de que há existências que são normativas e as outras que são disruptivas. Então, assim, a gente tem o Eduó defendeu o doutorado dele agora no final do ano. O Eduó é um professor, doutor da dança da UFBA, né? E o Edu, ele defendeu o doutorado fixando na bipedia, a ideia, ele cunhou o termo bipedia compulsória. O que vem a ser a bipedia compulsória? Essa compreensão de que este corpo que fica, ele fala isso dentro da dança, esse corpo que fica sobre 2 pernas, esse corpo se entende como o corpo ideal para a dança.
Mas ele amplia, esse conceito da bipedia é um conceito ampliado, não se restringe ao corpo sobre duas pernas, mas o corpo ouvinte, o corpo enxergante, a gente pode ampliar isso para todos os corpos que estão fora de uma normativa colonial, né? Isso não deixa de ser um pensamento colonizador, de que existe não só uma estética como uma forma de existir dentro das artes cênicas, que é a forma bela, o belo cênico. A minha pesquisa de doutorado é exatamente essa. Quais são os corpos, como a dramaturgia reconhece esses corpos na cena. Corpos diversos, corpos... O meu ponto de vista especificamente é dos corpos DEF, porque neste caminho dos últimos... de 2014 para cá, então, 10 anos, nesse caminho dos últimos 10 anos, eu fui tendo uma convivência, um processo criativo que ia pressupondo composição com corpos DEF, com artistas DEF. E nesse processo houve muito ruído, muito atrito e uma compreensão pessoal como artista, uma compreensão física mesmo do processo colonial, do processo de colonização desses corpos, de corpos, de uma maneira geral. Mas os corpos DEF, que são especificamente o recorte da minha pesquisa. Foi muito importante trabalhar com artistas DEF e reconhecer o quanto eu era capacitista, o quanto eu fazia uma dramaturgia, eu pensava uma dramaturgia de exceção, quando pensava DEF, né? A temática tinha que ser a deficiência, quando eu pensava em corpus DEF, né? O quanto freak show acontecia quando eu tinha isso como tema. E aí, nesse pensamento, nessa fricção, eu fui também me entendendo, assim, qual era a minha presença na cena. Porque isso é inevitável, foi para mim mais simples olhar o quanto eu era excluída da cena quando eu olhava outros corpos. Eu falava, nossa, gente, eu olhava para fora, olhava para dentro, falava, essa exclusão acontece em via dupla. Eu também não faço parte daquilo que eu estou fazendo. Então, o meu mestrado, por exemplo, que é um mestrado que eu estudo dramaturgia do silêncio, eu uso Racine, que é um dramaturgo francês, eu uso D'Aubignac, que é um teórico do teatro francês, eu uso... Então, assim, uso toda uma bibliografia europeia, branca. Quando eu terminei o doutorado, e eu li, né? Quando eu terminei, falei, gente, cadê eu aqui? Cadê a minha? Cadê o que eu vivo? Cadê meu corpo? Então, nessa experiência, em questionar a minha própria pesquisa como dramaturga, eu fui compreendendo o quanto eu também não estava. Essa é a riqueza da academia, né? A riqueza da academia é quando você consegue... tinha um amigo que falava, dá o 3D do bagulho, né? Você tem a tridimensionalidade da coisa, porque parece muito óbvio, a gente vive num mundo tridimensional, hoje em dia menos, né? Porque hoje em dia tudo acontece nas telas, tudo é meio bidimensional, mas assim, o que nós temos como grande objetivo ou grande movimento na pesquisa, e sobretudo pesquisadoras que vêm de minorias invisibilizadas, né, é reconhecer que a gente vê uma camada, o quanto nós aprendemos, o quanto fomos educadas, o quanto a nossa estrutura bibliográfica até, a nossa estrutura de pensamento, nossas epistemologias
são de uma camada única, de uma visão única, não são plurais. Então, acho que a coisa mais rica hoje na academia, eu estou falando hoje, 2024, porque esse movimento é muito recente, é muito recente. Então, hoje, acho que a grande missão, a grande tarefa é dar o 3D mesmo, é ter outras perspectivas, é mostrar que existe mais gente nesse mundo, e existem mais autoras, mais autores, existem outras influências que precisam ser consideradas. Cíntia, não sei se a Mari quer fazer algum comentário, que a gente estava todo assim, né? A canetinha aqui para anotar umas coisas. É que a gente vai se identificando muito, né? Quando a gente conversa com outras pesquisadoras negras, né? Quando você falou do seu mestrado, né? Todo esse referencial teórico muito branco, né? Acho que é um caminho muito parecido com o que aconteceu comigo, assim, né? Mas como a gente foi formando, né, o nosso próprio grupo de pesquisa sobre literatura e as ancestralidades negras, foi crescendo em mim essa necessidade de pluralizar realmente, né, as referências e ter realmente uma leitura mais afrocentrada. Até porque os meus objetos de pesquisa eram de autores africanos, né? Então muita coisa acabava não fazendo sentido. Mas também, recentemente eu estava lendo um livro que fala exatamente sobre isso, né? A gente chega na academia e a gente pode acabar caindo nessa cilada, né? Porque a gente tem acesso a tantas referências e arquivos e objetos de pesquisa, e tudo contado da visão do Ocidente, né? Desse homem branco, hétero, cis, bípede, né, que a gente ainda adicionando mais camadas, né? Sim. É importante a gente estar atento, né, a essas pesquisas, porque eu acho que acaba despertando na gente realmente essa percepção, né? A gente vai se dando conta, né, de que como, né, a afrocentricidade defende, há diversas formas de você se relacionar com o mundo, né? E uma não substitui a outra, uma não é mais importante que a outra, mas a gente realmente tem esse viés plural, né? Então, acho que é um pouco disso que eu estava aqui refletindo e reverberando com as suas, né, Carol? Sim. E eu fiquei pensando muito, te ouvindo, Cíntia, você fala em alguns momentos, né, sobre esse questionar sobre qual que é o referencial quando a gente fala de inclusão, de acesso, de diversidade, né? E de como essa pergunta ela nos faz entender que se esse outro com O maiúsculo existe, né? Pejorativamente, é porque tem ali o modelo perfeito que, a partir dele, né, tudo que é diferente entra nessas categorias. E um aspecto que a gente se debruça muito, se questiona muito enquanto pesquisadoras, assim, que é, pessoalmente, para mim, um incômodo muito grande, é sobre como todo mundo precisa se movimentar e fazer perguntas sobre aquilo que não se sabe, sobre as nossas próprias ignorâncias, né, para poder repensar com alguma frequência as nossas pesquisas e os nossos referenciais, para além de trazer autores fora do eixo ocidental, né, mas pensar a diversidade, aqui, né, cometendo uma grande contradição, usando a palavra, né, mas para poder pensar que diversidade é essa que a gente está falando, né, e eu achei muito interessante que você fez um comentário naquele documento que a gente fez com o roteirozinho, trazendo primeiro essa ideia de uma multiculturalidade, ao invés de falar de uma cultura acessível. Eu acho que quando você fala desses embates e dessa construção que você fez ao longo dos anos, quando você começou a trabalhar com esse tipo de temática, não, né? Com pesquisa de linguagem. Linguagem, né? De se implicar também, né, de que forma você precisava refletir a sua própria concepção de um corpo na arte, de como alcançar outras pessoas, né, acho que
se mais gente fizesse isso, se pessoas brancas fizessem isso, se nós aqui fizéssemos isso também, talvez esse lugar da violência, esse lugar, às vezes, da não articulação no âmbito universitário, mas não só, talvez a gente pudesse, né, em algum momento, ter uma perspectiva de mudança mesmo, né? Esse era um comentário mais emocionado, assim, porque realmente me interessa muito, né? Porque eu também tenho me feito essa pergunta, porque eu trabalho muito com a ideia de interseccionalidade, né? No trabalho de pesquisa, mas que não é necessariamente acadêmico. E eu sempre me debato porque chega um lugar que eu não consigo mais interseccionar, porque o meu conhecimento ele é muito mais focado em raça, classe, gênero, e quando se trata, por exemplo, de pessoas com deficiência, é um universo para mim que eu desconheço, assim, né? Mas enfim, só esse grande parênteses, entendeu? E aí, a gente queria saber duas coisas, assim, né? Entender um pouco como que é o processo criativo de cada artista, porque a gente teve uma conversa no mês passado com a Terezinha Malaquias, né, que é uma multiartista brasileira, negra, que mora há muitos anos na Alemanha e trabalha com performance, poesia e tal. E ela falou do processo criativo dela, e tem muito uma relação com o corpo, com os sentidos, com a forma como ela percebe o mundo, assim. E aí, quando a gente fala de pessoas com deficiência, trabalhando em conjunto com pessoas que não têm deficiência, a gente queria entender um pouco como funciona esse processo criativo, assim, porque eu acho que até tem um lugar de troca ali, ou de compartilhamento sobre a forma como cada um percebe o processo, ou cria esse processo. E a gente também queria ouvir você sobre como se dá a comunicação entre os atores ali na cena, né? Seja nesse processo de criação inicialmente, se você, enfim, pode ser uma pergunta boba, assim, mas se tem, de repente, algum tipo de conversa prévia para poder dar esse contexto do seu trabalho, porque eu imagino que, enfim, a gente às vezes desconhece determinadas realidades, e aí como fazer uma integração, mas sem gerar um desconforto, como que funciona esse processo, assim? Uma pergunta talvez um pouco ampla demais e complexa, mas acho que seria interessante da gente te escutar. Bom, vamos lá. Eu me lembrei de uma coisa, falando de referência, de pesquisa, eu me lembrei de uma coisa que foi fundamental para mim, acho, ter lido a publicação da tese da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, porque ela se coloca em primeira pessoa e ela coloca o próprio exercício dela de uma pesquisadora portuguesa negra fazer um doutorado na Alemanha. Então, ela vai colocando desde a dificuldade de inscrição na universidade, da dificuldade de encontrar, do diálogo com a orientação dela, não lembro se era uma orientadora ou orientadora agora, mas ela vai colocando as microviolências que ela vai sofrendo em função da presença daquele corpo dentro de uma universidade racista, visivelmente racista. E por que eu puxei a Grada Quilomba e por que eu trago isso junto dessa resposta que você fala, como é que é esse processo de pesquisa de linguagem, como é que é o processo criativo propriamente? Porque eu acho que a primeira questão, o primeiro ponto importante é articular a presença de cada corpo. A presença de cada corpo, a gente tem que entender que é uma presença cultural, né? O corpo não é o invólucro, o corpo não é essa capinha, o corpo é seu instrumento de relação com o mundo. Né? A gente tem vários pesquisadores e pesquisadoras que falam do corpo, desse estar. Então, no corpo eu tenho é onde me identificam, e onde eu me identifico, é onde eu formo identidade. Então, assim, eu vou entender a primeira coisa como uma questão identitária. Então, cada existência de cada corpo, de cada artista, dentro de um espaço de trabalho, é a compreensão de que são
diferentes identidades que vão estar compondo, né? Uma segunda coisa que também é importante e que também a Grada Quilomba trata no doutorado dela é a questão da diferença cultural. Ela trata de uma outra forma, né? Ela trata especificamente daquela presença de mulheres negras, porque ela entrevista as mulheres negras que vivem na Alemanha, essa diferença cultural. Mas aí, o passo que eu quis dar, e que não é um passo simples, Carolina, não é um passo simples, não, que era não sobrepor uma cultura a outra. Porque o colonialismo está aqui, minha gente. A gente está numa estrutura colonial. Nós aprendemos que existe uma norma, nós aprendemos a parametrizar. E aí, tirar esse parâmetro é o grande trabalho como mediadora, nem como diretora teatral, mas como mediadora. Então, eu preciso entender que essas culturas, elas precisam se compor, e uma contribui com a outra no mesmo processo. Nesse procedimento de multiculturalidade, então, assim, e interculturalidade, né? Eu tenho a cultura de uma pessoa surda, a cultura de uma pessoa cega. Nesta relação de interculturalidade é que a gente consegue começar uma composição que fale não só desta pessoa surda, ou só desta pessoa cega, ou só desta pessoa ouvinte e enxergante, mas começa a falar de todas elas. Mas isso é uma pesquisa de linguagem muito difícil, acho que essa é a palavra mais precisa. É difícil e complexa no sentido de que se entrelaça muitas redes, há muitos valores, há muitos pensamentos. Então, no dia que eu estive lá na PUC, eu dei um exemplo que, para mim, é um exemplo muito forte, que foi o dia que o Edgar Jacques é um ator cego, a gente estava ensaiando um espetáculo, e aí a questão do espetáculo, a gente estava compondo ali, a questão do espetáculo é que ele precisava estar feliz com a chegada de alguém. Era essa cena. Ele estava feliz com a chegada. E aí o Edgar fala com a voz dele. Eu estou feliz. E a voz vibra, a voz feliz, a voz... Mas o corpo não acompanhava aquilo. Eu falava, Edgar, você precisa, sei lá, abre o braço para cima, põe mais tônus nesse corpo. O Edgar meio que tentou uma vez, eu falei, não é isso. E aí eu comecei a tentar mudar. O Edgar parou. O Edgar me deu uma lambada, as maiores que eu já levei na vida, acho que foi o Edgar que deu. O Edgar parou e falou, você está querendo que eu imite uma pessoa enxergante, Cíntia Alves? Assim, sabe quando baixou a alma, entrou no corpo, parecia que ela estava fora em algum lugar, sobrevoando, sei lá. Ela entrou no corpo e eu falei, é isso que é ser colonial, né? É isso. Porque você não é violento só quando você mata o outro, né? Você é violento quando você mata a expressão do outro, quando você mata a existência do outro, você mata o que o outro é. Então, assim, eu queria... Sim, era isso que eu queria. Eu queria que ele fizesse como eu, que sou enxergante, faço. É isso que eu queria. Eu queria que ele fizesse o certo. Eu não queria que ele fizesse o dele. Esse processo, então, quando você pergunta assim, e como é essa pesquisa? A pesquisa é essa pesquisa de o tempo todo ir numa via anticolonial de criação. Não é uma sala, de ensaio diferente das outras, porque a gente tem ali uma articulação para produzir, mas tem essa especificidade de ter muitas perspectivas sensoriais mesmo, né? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo nesse espetáculo que eu estou circulando agora, que é Caduca.
Caduca, eu tenho uma atriz surda, com 2 atrizes ouvintes, todas pessoas enxergantes, mas a atriz surda, Iana Porci, não é surda profunda, e ela não oraliza, e não é leitora labial. E a Teodora Ribeiro e a Eliane Weinfurter não sinalizam. A Eliane sabe um básico de língua de sinais, de Libras. Mas a Teodora não. Teodora não sabe. Assim, talvez um oi, tudo bem, o máximo. Mas elas contracenam e as pessoas falam assim, mas como elas contracenam? Tem alguém que ajuda de fora? Não, elas contracenam, elas estão jogando o tempo todo. Porque não é pela língua, né? Não é pela língua brasileira de sinais ou pela língua portuguesa que elas contracenam, elas contracenam o exercício de linguagem. Contracenam, jogam, porque é um jogo, a gente está falando de uma linguagem lúdica, a ponto de, se Iana erra, as outras duas alguém conserta, alguém emenda, alguém segue o erro, como a gente tem que fazer na cena, né? É assim que funciona no teatro. Ou quando alguém erra, por exemplo, outro dia faz tempo que a gente fez a última apresentação, mas Teodora esqueceu uma parte que é importante, que é uma parte que ela precisa falar que vai pedir carona. Teodora esqueceu. E Ana foi lá, pegou Teodora e falou, cara, e aí Teodora lembrou de que era carona. É verdade, não sei. Mas você fala, como? Elas estão lendo lábios? Elas estão... Não, é linguagem. A gente não se comunica só pela língua. Os idiomas não são as únicas ferramentas passíveis de comunicar. A gente se comunica pelo corpo todo. Voz é uma das coisas, né? Então, é um processo... Acho que se eu fosse elencar colocar as camadas, acho que o primeiro processo, quando você fala dessa conversa prévia, existe o que eu vou chamar de... O que é essa conversa prévia é uma preparação para a compreensão de que existe uma série de sentidos em cena comunicando por linguagem. Existe uma linguagem comum. Então, primeiro é isso. Segunda, construção de uma linguagem comum. Você vai construindo códigos comuns, você vai construindo o estado de estar junto ali e se comunicar, né? Terceira vem a composição propriamente do que é a cena. Mas só em terceiro lugar. É a última coisa. Não é a primeira. A primeira é a gente pactuar uma linguagem. É desenvolver uma linguagem. Não é nem pactuar, é desenvolver uma linguagem comum. E que a cada vez, cada espetáculo, cada encontro é diferente. Com cada pessoa é diferente. Essa consciência de que quando muda o indivíduo, muda o registro, muda tudo, isso para mim é muito importante. Assim, eu não substituo ninguém. Eu trago outra pessoa. Pode acontecer. Acontece várias vezes. Eu estou com um espetáculo, alguém não pode mais fazer, vem uma outra pessoa no lugar. É outro espetáculo. É uma nova discussão de linguagem, uma nova configuração. Então, tem essa particularidade de processo. Cíntia, nossa, muitas coisas que a gente está aprendendo hoje. Acho que uma das coisas que realmente me marcou é essa ênfase que você dá, né? Que você, na verdade, está fazendo uma pesquisa de linguagem. Não é? Eu acho que isso é algo muito importante de frisar. E eu acho que você traz essa visão do colonial num aspecto muito fora daquilo que eu pensava, sabe? Eu acho que a gente pensa muito nessa coisa do colonial a partir do nosso viés, né?
Mas quando você dá esse exemplo, né, desse ocorrido com o ator Edgar, fica tão evidente, né, o quanto a gente opera nessa forma de entender o mundo mesmo, né, de querer, enfim, forçar uma experiência que é minha, né, no outro. Né? Então, acho que essa, inclusive, é uma das reflexões que a gente tem desdobrado muito nas disciplinas, né, em que a gente está pesquisando sobre literatura para pessoas com deficiência, né, o quanto que também, às vezes, a gente não quer impor uma experiência de leitura da literatura que é muito nossa, né, e que a pessoa com deficiência vai ter uma outra percepção, né, com esse texto literário. Mas a gente está meio que caminhando para o final, assim, né? Para o encerramento. E antes da gente fazer esse encerramento, a gente escutou várias coisas que a Cíntia, né, enfim, a Cíntia fez no passado, a Cíntia está fazendo, e a gente quer spoiler. A gente quer saber quais são os planos futuros de Cíntia Alves, né? O que a gente pode esperar dessa pesquisadora tão apaixonada, né? Eu acho que existe uma coisa na pesquisa que a gente precisa ser, sim, crítico, né? A gente precisa ser teórico, mas a gente precisa ter paixão pelo nosso objeto de pesquisa, né? A gente precisa pelo que a gente está desenvolvendo, né? Acho que faz parte disso. E eu sempre fico muito empolgada quando eu escuto alguém falando tão apaixonadamente da sua pesquisa, né? Porque a gente sabe que aquilo está sendo feito com mais do que interesse acadêmico, né? Está sendo realmente feito com o intuito de reverberar isso na sociedade, porque eu acho que a pesquisa acadêmica ela só tem sentido se isso reverbera de alguma forma na sociedade, né? O conhecimento, a pesquisa, ela não pode ficar trancada, né, dentro da academia, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente sempre discute aqui. Então, o que essa pesquisadora apaixonada está planejando, né, para o futuro próximo? Muitas coisas. Mas eu estou agora começando a andar. Na verdade, eu já estou desde o ano passado, mas agora eu estou com mais recorrência de um evento que é um colóquio chamado Antimanual prático para acessibilidade cultural. O que é isso? O antimanualismo não é novo, não foi eu que inventei, existe o antimanualismo está aí, sobretudo nas correntes de estudos marxistas, né? Tem o antimanualismo. Mas a ideia do antimanualismo é que você não tem uma configuração final daquilo que você pretende discorrer. Você tem apontamentos, você tem painéis possíveis. Então, o que é um antimanual prático? É a criação de uma publicação. O antimanual é uma publicação feita coletivamente, por meio de mesas de diálogo. É uma prática de 2 horas, na verdade. Feito nessas mesas de diálogo, que a gente pretende criar um painel do que vem a ser essa ideia do que é acesso. Porque qual é a jogada por trás disso? Ampliar a ideia do acesso. Olhar o acesso não só do ponto de vista do check legal. Tem rampa? Tem, check. Tem audiodescrição? Tem, check. Tem tradução em libras? Check. Tem legenda? Check. Não, isso não é acesso. Isso é checklist, isso é outra coisa. Acesso é você deixar esse espaço, esse equipamento cultural, ou mesmo essa obra, ou essa proposição artística, de forma que haja trânsito, haja fruição entre as pessoas que estão por ali.
Então, a gente começa com uma pergunta que é: o que você precisa para estar bem aqui? O antimanual abre com essa pergunta. Então, rodam essas mesas, porque assim, eu tenho questões e tenho espaços culturais, que para mim não são acessíveis. Eu não me sinto parte daquilo. Eu não me sinto dentro daquele espaço. Eu me sinto excluída daquele espaço. Então, mas o que trazer dentro de mim, escarafunchar isso dentro de mim, mas por que aquele espaço me exclui? O que eu sinto que eu não faço parte? Isso é daí que a gente parte para fazer o antimanual. E a ideia é um painel mesmo, é para ampliar coisas. E eu fiz algumas rodas, eu tenho retornos desde porque eu não posso ir no espaço que eu não posso ir ao banheiro. Você percebe que é uma coisa que não faz parte do check, né? Não faz parte da lista de coisas, mas que é uma percepção que, em primeira pessoa, fica evidente. É óbvio que eu não vou para um espaço que eu não consigo ir para o banheiro. E eu já vi, não consegui ir para o banheiro, entrou algumas vezes. Eu vou falar para vocês que o banheiro entrou algumas vezes na conversa. Então, desde a questão de que tinha um pequeno degrau, e aí a pessoa não conseguia ir com a cadeira, até coisas como eu não sei que banheiro entrar sem me sentir uma pessoa oprimida. Eu não sei como é que eu vou ao banheiro. Assim, porque sobretudo uma discussão que tem vindo cada vez mais, ainda bem, das pessoas que não se colocam dentro desse sistema binário, de aparência desse sistema cis, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher, porque isso também é uma parametrização. E isso também serve a umas tantas ordens de poder. Mulher é assim, homem é assim, né? Então, as pessoas, no antimanual, a gente vai ampliando, em vez de fechar a discussão como um manual faz, é isso, 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 aquilo, a gente amplia a discussão, coloca para outras possibilidades, como um grande painel mesmo, um grande mapa mental das possibilidades de acesso. Então, essa é uma coisa. Eu vou dar um outro spoiler, que é um projeto de montagem, que eu vou montar um espetáculo chamado Você Não É Todo Mundo. Que é uma frase que a gente ouvia muito da mãe, né? Minha mãe falava muito isso, eu não sei de vocês, mas uma frase que uma tia, uma pessoa que cuida de você fala, mas você não é todo mundo. E eu parto de um problema que é assim, em cima de uma obra de um francês chamado Raymond Queneau, que chama Exercícios de Estilo, foi uma obra que virou peça em 90, virou uma peça chamada Você Vai Ver o que Você Vai Ver, do Circo Grafite, com direção do Gabriel Vilela. O que é isso? O livro do Raymond Queneau tem uma cena de um cara que vai num ônibus, tem um lugar vazio, e aí ele senta num lugar vazio, e depois esse cara encontra uma pessoa num outro lugar da cidade. Essa é a cena. E aí ele conta com 99 formas diferentes. Num jeito mais infantil, como teatro. Ele vai contando, são exercícios de estilo, chama. Tem PDF disso, do Raymond Queneau. O que eu vou fazer? Eu vou contar a mesma história com diferentes personagens. Então, se esse cara não é um cara, porque a gente entende como ele conta que ele é um cara europeu, é na Europa que se passa, é um cara europeu, um cara branco, cis, num ônibus europeu. Ele vai e senta num lugar vazio. Aí eu faço uma pergunta muito simples, assim, e se a gente muda esse personagem para uma mulher negra nos Estados Unidos na década de 50? Então, assim, Rosa Parks nasce justamente de um ônibus e um lugar para sentar. Você muda completamente a situação se você muda o personagem, se você muda o corpo do personagem.
E aí o corpo não é um invólucro, não dá para pensar corpo como invólucro, é uma estrutura social. E aí é isso que é Você Não É Todo Mundo. A gente já quer saber a data, o No horário. aguardo. Queremos informações depois para a gente também divulgar. E vamos querer assistir, com certeza, que já estou instigada já. Vou aviso. Ai, por favor, para a gente fazer uma excursão, né? Inclusive porque, enfim, eu acho que aqui no grupo a gente tem esse exercício, né, de pensar. Estamos num programa de literatura e crítica literária, né? Mas, enfim, a forma como a gente pensa a literatura e as artes negras, elas estão dentro de uma outra lógica, assim, que não é esse lugar das caixinhas, né? Então, vai ser uma experiência ótima, a gente está muito animada. E aí, nosso tempo, ele, infelizmente, não tem já foi. Cronológico, já foi. Estamos aqui há 1 hora ouvindo Cíntia Alves, que é uma pesquisadora incrível. Eu fiquei muito animada quando a Mari comentou da disciplina e a gente pesquisou sobre o seu trabalho, assim. Tinham muitos outros assuntos para a gente conversar, mas a gente tem usado um bordão nos encontros aqui dos escurecimentos, que é que a conversa, ela se inicia aqui, mas ela nunca se encerra, né? Ela sempre fica aberta aí nas espirais do tempo, e a gente espera muito encontrar você novamente, conversar com você, em breve saber notícias do seu doutorado, ver a sua tese publicada como um livro, já que fazendo um convite antecipado, entendeu? Para você conversar muito com a gente. E muito obrigada, assim, por ter compartilhado sobre o seu processo, sobre a sua pesquisa. Inclusive me fez ficar pensando muito sobre como a gente precisa trazer outras pesquisas, sabe? Eu conheci, enfim, alguns pesquisadores também da Bahia, né, que pesquisam literatura surda e pesquisam literatura inclusiva também, então acho que tem um diálogo aí também para a gente começar a fazer aqui dentro do grupo. E é isso, sempre muito difícil encerrar, né? Queria, enfim, passar para a consideração final e aí a gente passa a palavra para você. A gente já falou do seu canal do YouTube. Pode deixar mais algumas informações aqui na descrição do vídeo, para quem quiser te acompanhar por aí nas redes, saber quando a peça nova vai, né, entrar em cartaz e tudo mais. Só agradecer a presença da Cíntia, a generosidade dela em conversar com a gente, em trazer tantos insights que vão acabar reverberando também até na nossa própria atuação como pesquisadoras, né? Então, Cíntia, muito obrigada. Queria só fazer um comentário sobre o professor doutor Eduardo O. Ele defendeu a tese dele pela Universidade Estadual da Bahia e já está disponível na internet, então se vocês quiserem procurar, busquem também pela tese dele, que tem um nome maravilhoso, que eu vou ler, inclusive, porque eu não vou deixar passar essa informação. A tese dele se chama Vocês Bípedes Me Cansam, modos de aleijar a dança como contranarrativa à bipedia compulsória. Eu já dei, inclusive, uma olhada ali no sumário e tem assuntos muito interessantes. Então, quem tiver esse interesse, tiver curiosidade, a tese do professor Dr. Eduardo, da UNEB. Cíntia, com você. Já falo, desliga aqui e vai ver Carta aos Bípedes, do Edu, ó, tem no YouTube, Carta aos Bípedes, maravilhoso, maravilhoso. Agradeço, sou toda gratidão a vocês. Foi muito legal o encontro na PUC, foi muito, muito, muito legal. Era para eu falar 50 minutos, acho que eu fiquei umas 2 horas. E está sendo muito legal o encontro com vocês, tem sido realmente muito, muito frutífera a minha vida como pesquisadora, desde o momento que eu decidi que o meu corpo era meu orientador de pesquisa. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, fiquei honradíssima com o convite e já estou seguindo vocês.
Beijos, mil e muito obrigada. A honra é nossa. Obrigada, gente. Beijo, beijo.